Capítulo 20, a partir do verso 1, vamos orar a Deus, meu Pai. Nós nos colocamos diante de Ti, porque o Teu maná vai ser servido a nós. E nós desejamos que o Senhor revele essa palavra a cada um de nós, conforme o que nós precisamos ouvir. Nós queremos que o Senhor use essa palavra para transformar a nossa vida. Se for necessário, confronta a nossa verdade, abala as nossas estruturas, mas no nome de Jesus, transforma a nossa vida para que a nossa vida glorifique sempre o Teu nome, Pai. No nome de Jesus, vê se há em nós alguma coisa, pensamento, sentimento, ou conceito, ou altivez, que pode, ó Deus, nos impedir ou nos roubar o entendimento dessa palavra. E leva cativo, Senhor, no nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, e que o Senhor em tudo seja exaltado e glorificado, no nome de Jesus. Amém? Amém. João 20, verso 1 diz assim: e no primeiro dia da semana, qual que é o primeiro dia da semana? Domingo. Então, no domingo, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Verso 2: correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo a quem Jesus amava. Jesus amava. Não podia ter falado somente a João, mas ele está escrevendo a respeito dele mesmo. Então, assim, ao outro discípulo a quem Jesus amava. Glória a Deus. A quem Jesus amava, disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Fica com a tua Bíblia aberta, querido. Por quê? O que nós vemos aqui? Lá no livro de Mateus, quando fala a respeito da ressurreição de Jesus, a palavra vai dizer que os guardas, eles correram até o sumo sacerdote Caifás, e eles disseram o que tinha acontecido lá onde tinham sepultado Jesus. Eles contaram que tinha aparecido um anjo e tinha removido a pedra, e Jesus tinha ressuscitado, ou Jesus tinha sumido, porque eles não viram. E a palavra diz que os sacerdotes deram dinheiro para esses guardas, para eles contarem uma mentira, para eles falarem aonde eles fossem, e a quem perguntasse o que tinha acontecido era para dizer: vieram os discípulos de Jesus à noite e roubaram o seu corpo. E ali na palavra, lá em Mateus, está dizendo, e essa história é contada até o dia de hoje. Por que é contada até o dia de hoje? Porque aonde você vai falar a respeito de Jesus, aonde você vai levar as boas notícias do Senhor Jesus, já tem uma mentira de Satanás contada na frente. Aonde você vai falar de Jesus, qualquer pessoa, ela pode nunca ter ouvido o Evangelho, mas quando você fala a respeito de Jesus, já existe uma mentira de Satanás plantada ali. Já existe uma mentira de Satanás contada ali. Por isso que é muito difícil, amado, a gente pregar a palavra de Deus, porque as pessoas não vão ouvir e acreditar em crente primeiro, por causa dessa mentira. Então as pessoas não creem. Eu não vim para Jesus e criei por causa somente da palavra, mas eu vim para Jesus e criei por quê? Porque quem falou de Jesus para mim deu testemunho com a sua vida de que esse Jesus é verdadeiro e que ele transforma a nossa vida. Então não foram as suas palavras que entraram no meu coração e transformaram a minha vida, mas as palavras vieram, mas o testemunho de quem me evangelizou entrou em mim
transformou a minha vida. Eu pude crer. Quando eu olhei para a vida daquelas pessoas, eu pude crer que da mesma forma que Jesus tinha transformado a vida daquelas pessoas, poderia transformar a minha vida também. E a partir daquele momento, eu entreguei o meu coração ao Senhor para que Ele pudesse arrancar de mim tudo aquilo que não prestava, para que Ele pudesse colocar em mim tudo aquilo que estava faltando, para que Ele pudesse conservar e melhorar em mim tudo aquilo que prestava ainda. E nós vemos aqui nesse texto, querido, que no primeiro dia da semana, que foi o dia que Jesus ressuscitou, a palavra está dizendo aqui que Maria Madalena, a palavra de Deus diz que aquele a quem muito foi perdoado mais ama, sim ou não? E Maria Madalena era uma mulher que, se olhasse só para o passado dela, não prestava. Olhasse só para o passado dela, ela não daria nada por ela. Por quê? Porque era uma mulher que tinha o quê? Arrancado dela, Jesus tinha expulso dela demônios, legiões de demônios. E então essa mulher não tinha nada, mas o que aconteceu? Ela aceitou Jesus, porém ela desejava estar com Jesus, mesmo sabendo que ele tinha morrido, mas ela estava lá, não era porque ela estava apegada no natural de Jesus, mas porque ela tinha ouvido o quê? Uma palavra de Jesus dizendo: ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Ele ouviu essa palavra, ela ouviu essa palavra e ela guardou no seu coração. Então, quando você ouve uma palavra como essa, se você realmente crê, o que você faz? Você fica em casa esperando alguém levar ou mandar uma mensagem para você dizendo que aconteceu aquilo que Jesus havia dito que ia acontecer. No meu caso, eu não faria isso. No meu caso, Maria Madalena ia chegar lá de madrugada, eu também estaria lá. Por quê? Porque Jesus disse que ao terceiro dia ele iria o quê? Ressuscitar. E eu estaria lá, não é porque eu não estava crendo, não é porque eu estava tendo a mesma atitude que Tomé teve, eu não estava lá para poder ver, para crer, não, eu estava lá exatamente porque ele disse, então eu queria que ele iria ressuscitar. Então Maria Madalena, nós estamos lendo aqui que ela foi para lá, e ela constatou aquilo que Jesus havia dito. Só que quando ela voltou, novinha, inexperiente, ela correu e foi ao encontro de quem? Ela foi ao encontro de Pedro e foi ao encontro de João. Só que ela chegou lá pregando um evangelho errado. Ela chegou lá trazendo uma notícia errada. É assim que muitas vezes a nossa inexperiência leva a gente a fazer. A gente leva, e porque a gente não conhece direito, a gente fala errado. Porque ela chegou e disse assim no verso 2: levaram o quê? O Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. O evangelho está errado. Ela levou uma mentira. A sua inexperiência levou uma mentira. Por quê? Porque ela estava ali porque cria que Jesus ressuscitaria. Então, ela tinha que voltar e trazer o quê? A notícia para os discípulos, mas a notícia certa. Olha, o que Jesus disse, aconteceu. Jesus disse que ia ressuscitar. Eu fui lá, eu não estava lá, ele só pode ter ressuscitado. Mas ela chegou lá. E muitas vezes, querido, a gente vê pessoas novas, convertidas, elas aceitam Jesus, elas não têm experiência, mas elas têm vontade de falar para as pessoas aquilo que Jesus fez. E muitas vezes ela faz da forma errada, da maneira errada, mas ela faz. Ela faz. É diferente de pessoas que já estão há bastante tempo dentro da igreja, que ouvem o evangelho, tem promessa de Deus, mas ela não faz nada. E nós estamos vivendo numa época onde nunca se viu antes, onde a maioria dos crentes não fazem nada, mas ocupam esse tempo que poderia estar fazendo alguma coisa que presta, para se levantar e falar mal daquele que está fazendo. Pessoas que têm vontade, talvez não sabem fazer direito, mas têm
o desejo, a disposição de fazer. E vai lá e faz. E hoje, querido, Deus te trouxe aqui para falar para você que não importa a forma como você está fazendo, se o teu desejo é de servir, Ele está olhando para você, mas Ele está vendo a intenção do teu coração. E você pode ter certeza que você perseverar nisso, buscar isso, o Senhor vai moldar você. E daqui a pouco você vai estar fazendo do jeito que Ele quer que você faça. Você só não pode perder a disposição de fazer, de servir. Porque quem não serve não tem raiz. Quem não serve é árvore sem raiz. E árvore sem raiz não produz fruto. Árvore sem raiz não produz fruto. E a palavra de Deus diz, lá no capítulo 16, no versículo 15, não fostes vós que chamastes ou que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós outros para que vades e deis fruto, e que o vosso fruto permaneça. Aí ele termina dizendo, a fim de que tudo aquilo quanto pedirdes ao meu Pai, no meu nome, Ele o conceda. O problema é que tem muita gente que não cria raiz. E não cria raiz, porque não tem disposição de servir, não cria raiz, mas ela quer orar e ela quer que o Senhor ouça as suas orações e responda. E essa é a diferença entre uma pessoa que tem a sua oração respondida e a pessoa que não tem a sua oração respondida. Porque quando nós nos dispomos a fazer o que o Senhor espera que a gente faça, a gente pode orar, independente do que seja. Ele vai ouvir a nossa oração. Já compartilhei isso com você. Já me questionaram, pastor, eu gostaria de ser igual a ti, eu quero as minhas orações respondidas. Falei, irmão, gasta tempo. Você recebe mensagens minhas de madrugada, 3h30, 4h da manhã, quase todo dia. E você acha que o que eu estou fazendo? Eu estou buscando o Senhor. E muitas vezes, querido, é necessário eu acordar às 6 da manhã, às 7, às 8, por quê? Porque tem alguém para atender, tem alguma coisa para fazer. E eu não me furto a isso, eu não me nego isso. Eu não vou arrumar uma desculpa e dizer, olha, não, eu fiquei a noite inteira orando por você, já está resolvido o problema. Não é assim que as coisas funcionam. Eu me coloco à disposição, meu amado. Eu sei que uma hora a recompensa disso vai chegar. E eu não espero das pessoas essa recompensa. Mas entenda uma coisa, o que eu vejo com tudo isso? Toda oração que eu coloco diante do Senhor, Ele me responde. Ele não me deixa sem resposta, porque há disposição no meu coração. Deus olha para mim e a raiz dessa árvore. A raiz dessa árvore. Então Ele olha para mim, a raiz. E a palavra de Deus diz assim, bem-aventurado o servo, a quem o Senhor achar servindo assim. A raiz dessa árvore. Então, Maria Madalena foi lá e levou a notícia para aqueles dois. Aí no verso 3, olha o que aconteceu. Pedro saiu com o outro discípulo e foram ao sepulcro. O verso 4. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. O que é a revelação da palavra de Deus para a nossa vida hoje? No capítulo 5 de Lucas, no verso 3, quando Jesus chamou Pedro, chamou André, chamou João, chamou Tiago, quando falou com Pedro, Pedro, venha após mim, eu farei você pescador de homens. A palavra no versículo 3, do capítulo 5 de Lucas, vai dizer que ele entrou, ele estava pregando na praia, a multidão apertava ele pegou e entrou no barco de quem? Quem sabe? Entrou no barco de Pedro. Estava João, André, Tiago e outros pescadores, mas ele não entrou no barco de João, entrou no barco de Pedro. Entrou ali no barco de Pedro, e a palavra diz que ele pregava para a multidão do barco. Aí de repente, ele olha para os pescadores, pediu para afastar um pouco da praia,
Aí ele fala para eles: joga a rede pelo lado direito. Aí Pedro olha para ele e fala assim: Senhor, nós pescamos a noite toda e nós nada apanhamos, mas sob a tua palavra, debaixo da orientação da tua palavra, eu vou jogar a rede. E a palavra diz que eles jogaram a rede veio cheia de peixe. E as redes estavam a ponto de se rasgar, de se partir. Então eles começaram a jogar os peixes para dentro do barco. Então, o que eu estou querendo dizer com isso, querido? Olha só, por que Jesus escolheu ali o barco de Pedro e não de João? Porque João era mais resolvido emocionalmente do que Pedro. Quando a palavra de Deus diz aqui que os dois corriam juntos, mas quem? João, correu mais do que Pedro e chegou na frente, era por quê? Porque Pedro estava ainda preso. Hoje eu conversava com o Ian na hora do almoço, que estava falando a respeito do louvor. Eu dizia para ele assim, no capítulo 12, versículo 1 de Hebreus, o autor ali diz assim, que a gente precisa se livrar de todo embaraço e de todo pecado. Então eu estava explicando para o Ian a diferença, filho. Olha, é embaraço e pecado. O que é embaraço? É tudo aquilo que te impede de correr a corrida que está proposto, mas não é pecado. É tudo aquilo que te amarra. É tudo aquilo que te prende. É tudo aquilo que te impede de servir ao Senhor. É tudo aquilo que te mantém afastado do Senhor. Isso é embaraço. Então, não ser resolvido emocionalmente não significa estar em pecado. Mas Pedro, ele correu menos do que João. Ou seja, ele estava enrolado em alguma coisa. Havia algo que o prendia. Havia algo que não o deixava correr na mesma velocidade que João. E ali, quando Jesus escolheu o barco dele, lá na chamada dos dois, ele escolheu, porque se tivesse escolhido de Pedro, provavelmente, ou tivesse escolhido o barco de João, provavelmente Pedro não seguiria Jesus depois. Mas ele escolheu o barco de Pedro, pegou um monte de peixe e começou a jogar dentro. Mas na hora que Pedro estava achando que estava tudo maravilhoso, a Bíblia diz que o barco começou a naufragar. Começou a chamar outros barcos para poder dividir a carga. Pessoas que têm embaraços nas suas emoções tendem a querer correr sozinho. E aí, meu amado, a Bíblia está dizendo aqui que João chegou primeiro lá no sepulcro. Olha a atitude de João. A atitude de alguém que não está amarrado, que não está preso, que não está cheio de embaraço. Olha o que ele faz. E abaixando-se, verso 5. E abaixando-se, viram no chão os lençóis. Todavia, ele não entrou no sepulcro. Mas ele não entrou, não é porque ele ficou paralisado, não. Ele era um verdadeiro líder, pastor. Ele estava aprendendo como mestre a trabalhar com pessoas, a fazer aquilo que Jesus faria. Então ele chegou primeiro, mas ele não entrou. Ele esperou Pedro chegar. Vem você, vem. É importante para você que você chegue, que você entre. Isso vai te despertar. Isso vai fazer você ficar bem, vai fazer você crescer, vai fazer você criar raiz, vai fazer você ser uma árvore que produz fruto. Então ele parou ali na porta. Então, verso 6, chegou pois Simão Pedro, que o seguia, e fez o quê? Entrou no sepulcro. Ele entrou no sepulcro e ele viu no chão os lençóis. Entende? João, não é porque ele não cria, é porque de fora ele já viu que estava só o quê? Só os lençóis. Ele não precisou entrar para conferir
tinha ressuscitado. Então, meu amado, quem é líder de verdade, quem é pastor de verdade, sabe o que ele faz? Ele trabalha com as suas ovelhas para que elas cresçam espiritualmente, não para que elas se sintam mal, não para que ela fique com um pelo bonito para depois tosqueá-las e deixá-las de lado. Não é assim que as coisas funcionam. Não é esse o Evangelho. O Evangelho que Jesus veio trazer para nós é esse aqui. João chegou. Ele chegou primeiro, mas ele poderia ter entrado. Ele poderia ter tido esse privilégio de entrar e constatar, mas ele não precisou entrar. E ele não entrou. E é assim que nós devemos proceder muitas vezes, querido. Porque tem pessoas que falam que tem Jesus, mas elas fazem passar a perna uns nos outros para tomar o lugar dele. E não é isso que Jesus ensina. Quando o mundo vê na igreja o amor que Jesus manifestou por ela, o mundo vai reconhecer que Jesus Cristo é Senhor. Mas o mundo não é isso, meu amado. É por isso que nós vemos tantas pessoas tripudiando da igreja, se levantando contra a igreja, se levantando contra Deus. O mundo não respeita mais a igreja. Por quê? Porque o mundo não vê na igreja mais esse amor. O que o mundo vê na igreja? Vê cobra engolindo cobra. Uns não esperam mais pelos outros. Se chega primeiro, ao invés de pegar e fazer como João, esperar chegar, dar um privilégio para o outro. Você vê isso nas filas de refeições, quando a gente faz algum evento. A gente está, vamos orar, depois a gente faz a fila. A gente fecha o olho, faz uma oração com 6 palavras. Quando a gente fala amém, que abre o olho, você está sozinho. Está uma fila pronta e os que estão na frente estão empurrando o outro para ficar em primeiro lugar. E o que João está mostrando aqui é: você está na fila, você é o primeiro, dá o teu lugar para o outro. Isso é evangelho, isso é amor. Tinha um pastor que ele falava assim, eu achava ele muito doido. Ele falava assim: se dói em mim a tua dor, isso é amor. Mas nesse evangelho que a gente vê hoje, se dói em mim a tua dor, sai daqui que você está endemoniado. E não é assim. Não é esse evangelho. Não é esse evangelho. O evangelho que Jesus veio nos ensinar é esse. Olha para a pessoa que está do teu lado. A pessoa que está do teu lado é a oportunidade de bênção mais próxima de você que Deus colocou. Amém. É a oportunidade de bênção mais próxima de você. Semeie uma boa semente na vida dessa pessoa. O que você tiver de bom, dá para essa pessoa, que Deus vai te devolver com colheita, tudo aquilo que você... Mas o que você quer? Ah, não, bênção para mim é o que eu recebo. Não, bênção na vida não é o que você recebe. Bênção é o que você dá. Porque tudo que o homem semeia, isso também colherá. Então, quando você semeia, quando você olha para a pessoa que está do teu lado, ah, não, eu não gosto dele, é muito... Quando você estiver enxergando isso, Satanás está usando isso para impedir que você seja abençoado. Mas quando você olha para a pessoa independente, querido, ô amado, tu tem que olhar para a pessoa. Tem pessoas que chegam para a gente, para mim, para minha esposa, e falam assim: a fulana não tem jeito. A minha resposta para ela foi assim: olha, como pastor da igreja, eu sou a última pessoa a acreditar nisso. Porque eu tenho que acreditar, porque eu não sirvo um Deus qualquer. Eu sirvo o Deus do impossível. É impossível para o homem, mas para Deus não é. Então eu olho para ela e ainda que meus olhos afirmem que
que é impossível, eu não posso acreditar neles. Porque a palavra de Deus diz, segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7, porque nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Então quando a gente olha, é impossível aos nossos olhos, não acredito nos teus olhos. Mas creia, porque quem vai fazer não é você. As pessoas acham que fé é para fazer o que é impossível, e não é, mano. Fé é para você fazer o que é possível você fazer. O impossível não é você que faz, é Ele. É o Senhor que faz. Então, chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava nos lençóis, mas enrolado no lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu. Eu não poderia ter outra coisa? Poderia. Quando você está na fila, na comida, se você ficar em segundo, você não vai comer. Depende da educação do que tiver na frente. E do tamanho do prato que ele vai comer. E da quantidade de bolsa que ele tem na calça. É assim, querido. Amado, estou te falando uma coisa que não é novidade. O próximo evento, observa você. E eu te autorizo a dar essa palavra. Chega perto de mim e fala assim: eu pegou aquele dia lá, você lembra, meu irmão? E ele com os bolsos cheios de trompete. A palavra de Deus diz: esperai uns pelos outros. Isso é evangelho. Isso é amor. Esperai uns pelos outros. Vai lá com o pratinho, né? Sai com o pratinho dentro desse, não. Ele sai com o pratinho. Equilibrando. Porque ele pegou todos. Tem 50 para trás, só tinha 50 no prato. Ele pegou 35. Pegou só 15 para os outros brigar com esses 15. Nós precisamos esperar uns pelos outros. Aí o verso 9. Oh Senhor, eu gosto desses textos assim, que é bom demais. Porque ainda não sabiam a Escritura que diz que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Tornaram a... Meu Deus. Olha aqui. Agora eu vou mexer com outro tipo de gente. Verso 10. As pessoas, né? Uma vez um pastor chegou para mim, depois do culto, 2011, não, meio de 2012. Ele chegou para assim: cumpriu-se João 20, versículo 10. Eu falei: eu não sei o que está escrito lá, irmão. Desculpa, então, assim está escrito. Ele assim: e todos voltaram para suas casas. E aqui o verso 10 diz assim: ó, tornaram, pois, os discípulos para onde? Para casa. Mas, todavia, Maria, no verso 11 diz assim: e Maria, que era novinha, que não tinha estado 3 anos com Jesus, nem tinha visto tudo que Jesus tinha feito. Ela viu muita coisa, mas não viu tudo. Ela estava onde? Eles entraram no sepulcro. Eles saíram do sepulcro e foram para casa. Mas no verso 11 diz que Maria Madalena, que tinha voltado com eles, estava chorando ali fora. Junto ao sepulcro, estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro. E o que ela viu? Tem gente
que nem espera a gente falar, fazer a oração toda na boca. Tem embora. Vou para casa, tem muito o que fazer em casa. E volto para casa. E os discípulos voltaram para casa. Era discípulo, andaram com Jesus. Mas eles foram, mas Maria, que era novinha, que nem soube pregar o evangelho direito para eles, para dar notícia para eles, ficou ali chorando, buscando, querendo, desejando o Senhor. Quem deseja realmente o Senhor tem pressa. Não tem pressa. Tem pressa de ir embora. Por isso que eu entendo, quando eu olho isso aqui, eu entendo porque que o Paulo pregou a noite toda. E o povo não foi embora. Tinha só um que estava querendo ir embora. Aí, como não tinha como ele sair, caiu na janela. Aí, olha só, e viu 2 anjos. Querido, quem não tem pressa de sair da presença de Deus, vai viver experiências sobrenaturais que os crentes normais nunca viverão. Jamais viverão. Quem tem pressa de sair da presença de Deus jamais vai viver essa experiência. Os anjos poderiam ter aparecido ali na hora que os discípulos de Jesus, que já eram mais maduros, já eram mais experientes, poderiam aparecer, mas entenda, querido, não apareceu para eles. Apareceu para quem? Para Maria. Por quê? Porque eles voltaram para casa. Eu já ouvi a palavra, eu preciso ir embora. Eu já cantei louvor ao Senhor. Eu preciso ir embora. O que eu estou falando? Hoje, se eu não tivesse vindo, eu teria ganhado muito mais. E se eu tivesse participado pela internet? Gente, eu teria sido abençoado do mesmo jeito. E não é assim, amado. Não é assim. Eles voltaram. E ela ficou lá, chorando, buscando. E de repente ela olha de novo para dentro do sepulcro que ela vê. Ela enxerga o mundo espiritual. Quem se apressa a sair da presença de Deus não sabe como está o mundo espiritual, mas ela soube. Não tinha demônio, ela viu demônio. Não, ela viu um anjo. Então quem não se apressa a sair da presença do Pai, Deus revela para ele como está o mundo espiritual. Como está? Como está? Aí, amado, olha só. Ela viu 2 anjos vestidos de branco assentados onde jazeram o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés, e disseram-lhe eles: mulher, por que choras? E ela lhes disse: porque levaram o meu Senhor e não sei onde puseram. E tendo dito isso, voltou-se para trás e viu quem? Oh, meu Deus! Aleluia! Glória a Deus! Ela viu os anjos ali. Ela responde a pergunta que os anjos fizeram para ela. E na hora que ela volta, meu amado, Efésios 3:20, porque Deus é poderoso para fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos, mas é conforme a fé, o poder dele que opera em nós. Você acha que quando a fé opera aqui, eu tenho pressa de sair da presença do Pai? Não, eu não tenho. Eu fico ali, por quê? Porque eu sei que se eu perseverar, não é? Hebreus 10, versículo 36, porque necessitais de perseverança para, depois de haver feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Aí o verso 37 fala assim: não é muito que você tem que esperar, é só um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Mas eu não tenho um pouquinho de tempo, eu preciso ir embora, eu preciso sair, eu preciso voltar. E não é assim, amado. Está falando, é só um pouquinho. Essa mulher teve uma experiência, ela viu um anjo, ela viu um mundo espiritual. Está livre, só tem anjo, não tem demônio.
demônio. Os anjos falaram, por que você está chorando? O mundo espiritual está perfeito para você. Ela falou, não, é porque levaram o meu Senhor, eu não sei onde colocaram. Mas aí na hora que ela vira, quem quer bater? Oh, Jesus amado, tem gente querendo ver Jesus e Jesus está na frente dela, mas ela está o tempo inteiro olhando para trás porque ela quer ir embora. Porque ela, eu tenho um monte de coisa para fazer, não tenha pressa. Porque se Deus não puder fazer nada por você, ninguém mais pode. Então permaneça diante. Aí olha só, tem mais coisa interessante aqui, querido, já estou encerrando. Ele diz assim, velho, e tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia. Ela não sabia que era Jesus. Por que ela não sabia que era Jesus? Oh meu Deus, por que ela não sabia que era Jesus? Porque Jesus também tinha que vir. Porque olha com quem que ela confundiu ele. Olha só. Disse, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus, mulher, por que choras? Que buscas? Ela cuidando que era o quê? Jesus está dentro do jardineiro. Jesus apareceu de jardineiro. Mas existe um mistério, meu. Por que Jesus apareceu para ela? E ela não confundiu com o jardineiro. Aonde que Satanás fez a mulher tropeçar e cair? Lá no jardim. Por causa disso, a mulher perdeu o espaço dela. Você leu o Antigo Testamento inteiro. Também não tinha luz. Mas Jesus aparece para ela ali, depois que ressuscitou, aparece como jardineiro para quê? Para restaurar o que foi perdido lá no jardim. Para restaurar. Mas como você sabe que ela vai restaurar? Veja bem, olha que coisa linda. Disse-lhe, Senhor, se tu levaste, dize-me onde o puseste, e eu levarei. Disse-lhe Jesus, Maria. Ela voltando-se disse, Rabone, que quer dizer? Ela o reconheceu. Muitas vezes, querido, as nossas feridas impedem a gente de ver o que Jesus está fazendo. E a gente julga que é Satanás que está fazendo. A gente acha que é o diabo que está fazendo, o diabo não. É o próprio Jesus. Ele chama ela, fala com ela como ele sempre falou, e ela, de repente, mestre, aí no verso 17, disse-lhe Jesus, não te detenhas. Lembra que ela foi lá dar a notícia, ela falou a notícia errada, ela não pregou o evangelho direito, ela não levou uma boa notícia, ela levou uma notícia ruim. Era para ela chegar lá e falar, o mestre ressuscitou. Mas ela levou lá dizendo, tiraram ele do sepulcro. Mas Jesus está falando, olha, continua disposta onde você está. Não te detenha, não deixa nada te impedir, não deixa nada te parar. Não deixa as críticas para você. Não deixa aqueles que não fazem nada te impedir de fazer a obra. Talvez, teoricamente, eles até sabem mais do que você, mas na prática, nenhum deles fazem. Entende? Aí olha que coisa maravilhosa. Não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai. Olha o que ele fala agora para ela. Mas vai para onde? Para os meus irmãos. Foi o que ela fez da primeira vez. Só que agora Jesus ensina ela. Jesus diz assim para ela, vai para os meus irmãos e diz-lhes que eu subo para o meu Pai
e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Aí o verso 18, Maria Madalena foi e anunciou, não agora, tomado como mestre, tirado agora do Senhor, não agora pela senhora, porque ele está vivo. Ele está vivo, ele ressuscitou tudo o que ele falou, era verdade, ele ressuscitou e ele está dizendo que ele sobe para o Pai, o nosso Pai, para o seu Deus e o nosso Deus. Ele começou a pregar, ela começou a pregar para aqueles que já eram mais experientes do que ela. Amado, tem 8 anos, 8 não, que desde 2010 eu profetizo isso. Deus está levantando uma nova geração de adoradores que será luz até dentro da igreja que já existe. Ou seja, a palavra de Deus diz lá no último capítulo de Malaquias, dizendo, Malaquias falando assim: eis que converterei o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos ao coração dos pais. Sabe o que significa isso profeticamente nos nossos dias? Que os pais irão ouvir os mais velhos no Evangelho, irão ouvir os mais novos. Vão parar para ouvir os mais novos, porque o Evangelho está com uma geração que Deus está levantando, que prega o Evangelho diferente. O Evangelho que ele trouxe não é diferente do verdadeiro, é diferente do que se é anunciado por ele. Que tem compromisso com a palavra. Meu amado, eu creio que se a palavra, o Evangelho, o nosso testemunho não for suficiente para trazer alguém aqui para a igreja, para junto do Pai, nenhuma das minhas estratégias serve. Eu não preciso de estratégia, porque Atos 2, se não me engano, o versículo 46 ou 47 diz que acrescentava ao Senhor a cada dia aqueles que haveriam de ser salvos. Mas como que Deus acrescentava? As pessoas viam na igreja o quê? O testemunho, o amor que havia uns pelos outros. Quando iam comer, partiam o pão de casa em casa, perseveravam juntos no templo. Não é isso, pastor? Perseveravam juntos no templo. É esse o Evangelho que as pessoas viam e queriam. Por isso elas não era nem necessário ir lá, aceita Jesus. Elas mesmas vinham e falaram: eu quero esse Jesus, pelo amor de Deus. Quando eu me converti, meu amado, eu vivi quase isso. Foi tanto amor ministrado na minha vida que eu praticamente implorava: eu quero esse Jesus. Eu não precisava ficar fazendo apelo, levanta. É esse amor. Amém? Amém. Querida, eu poderia ir longe aqui com esse texto. Poderia, no capítulo 21, mostrar coisas tremendas da palavra de Deus. Mas nós vamos parar por aqui. Amém? Eu só paro por aqui. No nome de Jesus. E se o Senhor me permitir, na próxima vez eu prego daqui para frente. Amém? Mas eu quero que você fique de pé. No nome de Jesus. Eu quero orar com você. Depois nós vamos